Capítulo 178. Deixe-me tratar sua doença. Aquela videira se transformou em um chicote que atingiu o rosto de Long Shen. Long Shen bufou friamente, sua doença é realmente muito grave. Tudo bem, vou ajudá-lo a tratá-lo. Ele fechou os olhos. Quando ele os abriu mais uma vez, ele soltou um grito estrondoso. Pílula Blaze. Estrondo. Chamas terríveis dispararam, engolfando a área dezenas de metros ao seu redor. Aquela temperatura intensa torrava o ar. Ah! Quando aquelas chamas apareceram, um grito miserável veio de Lu Chuan, um grito tão triste que fez o cabelo das pessoas se arrepiar. Todos do salão de cura ficaram muito abalados. Eles olharam para Long Shen coberto de chamas com terror. Alguns deles não puderam deixar de dar alguns passos para trás. Eles tinham um medo inato do fogo. Esse era seu inimigo natural, sua ruína. Tang Wan'er estendeu a mão e cortou as videiras que estavam sendo queimadas. Só então os gritos miseráveis de Lu Chuan terminaram. Ela sabia que aquelas videiras foram formadas a partir da energia central de Lu Chuan. No entanto, eles não eram os mesmos que suas lâminas de vento. Essas vinhas estavam conectadas diretamente à mente e ao espírito de Lu Chuan. Era assim que ele conseguia controlá-los com tanta agilidade. Quando aquelas vinhas recebessem um ataque, seu espírito também sofreria o mesmo impacto. Os cultivadores de madeira não se especializaram em lutar, mas em apoiar. Sua força estava em sua energia vital pura que poderia curar rapidamente os ferimentos das pessoas. Portanto, apesar de Lu Chuan ser um irmão aprendiz sênior, ele não estava no mesmo nível que os irmãos aprendizes sênior da transformação do tendão que se especializaram em luta. Mas Lu Chuan ainda pensava que, mesmo que sua força não fosse grande, ainda não deveria ter sido problema suprimir os novatos que haviam acabado de ingressar na seita. O resultado, claro, foi este. Como suas videiras foram embrulhadas com muita força e amarradas umas às outras em camadas, ele não conseguiu retirar suas videiras depois que Long Shen lançou sua chama. Ter aquelas videiras sendo queimadas por aquela chama o fez sentir como se sua alma estivesse pegando fogo. Aquele tipo de dor era algo insuportável. Se Tang Wan'er não tivesse cortado aquelas videiras quando ela o fez e Lu Chuan tivesse continuado a sentir aquela dor de ter sua alma queimando, sua alma teria acabado quase permanentemente ferida. Tang Wan'er não queria ver Long Shen acabar cometendo tal crime. As chamas ao redor do corpo de Long Shen desaparecerão. Dando de ombros, aquelas vinhas que estavam enroladas firmemente em torno de seu corpo foram todas queimadas e agora caíram no chão. Sacudindo seu corpo, Long Shen olhou para o atônito tio e riu. Muito obrigado, irmã tio, por vir aqui para curar nossos ferimentos. Você gostaria de entrar e sentar, talvez beber um pouco de chá? Oh não! Ainda precisamos retornar e informar que terminamos nossa missão. Se eu tiver uma chance, voltarei para perturbar todos vocês. Adeus. Tio trouxe todos embora. Quanto a Lu Chuan, seu rosto estava pálido como papel e ele já estava completamente atordoado. Isso foi por causa da dor de sua alma. Pirralho, é melhor você esperar por mim. Lu Chuan cerrou os dentes e deu um grito final para Long Shen antes de descer a montanha com todos. No entanto, ele não tinha mais o ar mandão de antes.
Agora ele parecia mais um cachorro vadio. Chefe, você é incrível demais. Guo Ren se aproximou e deu um sinal de positivo para Long Shen. No entanto, chefe, sinto que você realmente causa problemas o tempo todo. Onde quer que você vá, sempre há pessoas que acabam olhando desfavoravelmente para você. Tang Wan'er riu, eu penso o mesmo, haha. Vendo todos olhando para ele de forma estranha, Long Shen se sentiu extremamente envergonhado. Isso não importa. Todos podem se dispersar agora. De acordo com a explicação do ancião, temos 3 dias de descanso. Daqui a 3 dias, todos se lembrem de se apresentar na praça do mosteiro. Não precisamos nos reunir nessa hora, apenas vá sozinho e você ficará bem. Se você não consegue se conter, pode explorar os arredores, mas não se perca. Depois de mandar todos embora, tudo o que restou foram ele, Tang Wan'er e Tio. Tio olhou preocupado para Long Shen. Long Shen, se você continuar assim, não será vantajoso para você no futuro. Se conter um pouco nem sempre é uma coisa ruim. Tio se preocupava com o temperamento de Long Shen, que não temia o céu ou a terra. Mais cedo ou mais tarde, acabaria trombando com um prego de aço. Afinal, havia muitos especialistas dentro do mosteiro. Irmã Tio, eu entendo. Da próxima vez que encontrar algo assim, definitivamente vou me conter, prometeu Long Shen com um sorriso. Mas por dentro ele disse, mas se eu não aguento, não me culpe. Long Shen também queria ser um pouco mais discreto, desejando cultivar pacificamente. Mas sempre havia tantos tolos que encontravam problemas para ele. Ele também queria apenas suportar tudo e deixá-lo ir. Mas dentro de sua mente havia outra vontade que se recusava a aceitar qualquer perda. Às vezes, Long Shen sentia como se tivesse 2 ios. As memórias do soberano da pílula se fundiram nele ou a alma do soberano da pílula assumiu o controle de seu corpo. À medida que ele cultivava a Nine Star Hegemon Body Art, isso se tornava cada vez mais intenso. Essa vontade era aquela que corajosamente avançava, sem olhar para trás, mesmo na morte. Tomando a situação anterior como exemplo, Long Shen definitivamente possuía muitas maneiras de evitá-la. Talvez ele pudesse ter revelado seu próprio Pilblaze antes do tempo para assustar Lu Chuan. No entanto, ele não sabia por quê, mas escolheu usar o método mais direto de luta para resolver isso. Além disso, depois disso, havia algum prazer oculto dentro dele. Isso o fez não saber se ria ou se chorava. Wan'er, você deveria aprender um pouco com Long Shen. Olha, ele entende que errou e aceita. Mas olhe para você. Eu digo algumas coisas e você começa a retrucar. Quando você vai começar a crescer um pouco? Tio suspirou preocupada. Tang Wan'er olhou para Long Shen, que agora estava agindo como uma criança obediente. Sua irmã Tio foi claramente enganada por aquele canalha. Ela cruelmente cortou Long Shen com os olhos. Nos dias seguintes, Long Shen foi arrastado por Tang Wan'er por toda a montanha. Eles só poderiam ficar dentro desta área durante este tempo. Se eles saíssem precipitadamente, talvez isso violasse alguma regra aleatória do mosteiro que seria problemática. Os outros discípulos também explorarão. Todos estavam extremamente curiosos sobre cada árvore e pedaço de grama por aqui.
Tangvanher e Longshen estavam caminhando por um pequeno caminho, olhando para as flores raras e grama nos arredores. Tangvanher suspirou emocionalmente. Depois de tantos anos de dificuldades, finalmente entrei no mosteiro Xuantian. Este lugar é realmente um país das maravilhas. Não quero jogar água fria no seu entusiasmo, mas são eles te dando um docinho depois de te dar um tapa. Depois desse doce, outro tapa está por vir. Devemos fazer nossos preparativos, riu Longshen. Tangvanher também ria com uma beleza indescritível. Longshen, como é que você nunca age da sua idade? Suas palavras são sempre tão experientes. Longshen suspirou, talvez tenha sido infectado por aquele velho fantasma dentro daquela caverna. Sua disposição atual estava completamente relacionada com o que ele havia experimentado. Ele também sentiu que não havia conseguido viver sua própria juventude antes de entrar diretamente na idade adulta. Ele nunca teve nada em comum para conversar com aqueles seus companheiros que tinham mais ou menos a mesma idade que ele. Às vezes, até ele se sentia extremamente solitário por dentro. Então era por isso que Longshen costumava brincar com pessoas como Tangvanher, raramente dizendo o que realmente pensava. A maioria deles simplesmente não estava no mesmo nível de pensamento que ele. Agora que você mencionou, aquele cadáver corrupto não disse que você o enganou. Como você o enganou? Por que ele te odeia tanto? Perguntou Tangvanher curiosamente. Para fazer com que a alma de um especialista corrupto ficasse tão furiosa, Longshen realmente era capaz. Talvez sua boca fosse capaz de trazer um cadáver de volta à vida com raiva. Talvez eu tenha falhado em viver de acordo com o amor dele, disse Longshen com uma expressão complicada, parecendo relembrar memórias de amor. Seu absurdo é nauseante. Tangvanher olhou para ele. Ele foi capaz de dizer uma coisa tão nojenta em voz alta. O que? O que você está pensando? Estou simplesmente dizendo que quando ele viu um gênio tão grande como eu, ele quis me levar como aprendiz, disse Longshen com desdém. Tangvanher enrubesceu ligeiramente, mas ela rapidamente retrucou, sim, eu acredito quando você coloca dessa maneira. Oh! A maior parte do que você faz não tem retidão, então aquele velho fantasma definitivamente escolheu a pessoa certa para tomar como seu aprendiz, disse Tangvanher. Longshen olhou para a expressão risonha em seus olhos e imediatamente entendeu que ela estava zombando dele. Ele queria retrucar, mas mesmo depois de uma longa pausa, não conseguiu encontrar uma linha adequada. Ele era realmente adequado para se juntar a uma seita corrupta. Vendo Longshen apenas olhando fixamente para ela sem palavras, Tangvanher riu. Parecia que esta era a primeira vez que ela o superava em termos de disputa verbal desde que o conhecera. Na minha família Tang, eu era a pessoa número 1 da minha geração e tinha o status mais alto. Portanto, todos os idosos da minha família me mimariam muito. Naquela época, eu era muito teimoso e gostava de ser chato. O que você está falando? Mesmo agora você gosta de ser irritante, Longshen balançou a cabeça. Rascal, não me interrompa. Tangvanher bateu em Longshen com raiva antes de continuar. Conforme fui crescendo gradualmente em minha família, comecei a perceber em seu amor e mimos por mim, eles me deram muito sangue e suor.
Isso porque eles esperavam que um dia eu revivesse a marca ancestral, despertando a linhagem e revitalizando a família Tang. A partir desse momento, senti uma pressão enorme sobre mim. Mesmo sem os anciãos me dizerem, eu cultivaria amargamente. Depois que entrei no reino da condensação de sangue, minha família propositadamente criou alguns assassinos para me forçar ao desespero, esperando que eu pudesse reviver a marca ancestral durante um momento de vida ou morte. Mas falhou. Se a primeira vez falhar, mais tarde a probabilidade diminui ainda mais. Depois de 7 vezes, ainda não consegui reviver a marca ancestral. Embora nenhum deles tenha dito nada, sei como ficaram desapontados. Tangvaer não conseguiu continuar, abraçando Long Shen e soluçando. Long Shen ficou chocado, não ousando mover nenhum único músculo. Sentindo seu corpo macio e bonito, sentindo aquela fragrância fraca, ele sentiu como se estivesse flutuando. Depois de chorar por um tempo, Tangvaer finalmente voltou a si e soltou apressadamente Long Shen. Ela virou a cabeça e enxugou as lágrimas, o rosto já vermelho como uma maçã, o coração batendo como um tambor. Capítulo 179. Facção Céu-Terra. Os dois ficaram completamente em silêncio por um tempo, a atmosfera entre eles era cativante e tensa. O coração de Tangvaer disparou. Como é que esse canalha era tão falador normalmente, mas estava calado agora? Por que você não está falando? Tangvaer finalmente encontrou coragem para quebrar o silêncio. Mas ela não teve coragem de se virar para encará-lo. Ainda estou pensando, disse Long Shen. Mas assim que disse isso, ele se arrependeu, querendo se dar um tapa na cara. Tangvaer olhou para ele, suas lágrimas fluindo lentamente. Ela pensou que Long Shen estava zombando dela. Não tenho intenção de rir de você. Todo mundo tem alguma amargura reprimida em seus corações. Mas pelo menos você teve uma infância completa, disse Long Shen calmamente. Ela viu que quando ele disse isso, havia um pouco de tristeza em seus olhos, assim como uma sensação de estar perdido. Isso fez seu coração tremer. Esse tipo de emoção raramente aparecia no rosto de Long Shen. Tangvaer enxugou as lágrimas e perguntou, Long Shen, posso ouvir sobre o seu passado? Não? Long Shen balançou a cabeça. Tch, mesquinho. Eu te contei sobre o meu, então você tem que me contar. Exigiu Tangvaer. Long Shen revirou os olhos. Não é como se eu tivesse pedido para você me contar. Real Estate Harbour Lights Residential Complex in Dubai. Quiz.dubai.property.investimentos. Developer da Mac Properties. Delivery em 2027. Heriapteobai. Anúncio. Mesmo assim. Já que você ouviu isso, você deve me contar sobre você também. Ela ficou na frente de Long Shen, sua postura dizendo que ela não o deixaria sair antes de contar a ela. Long Shen sorriu levemente e seu coração se aqueceu por dentro. Obrigado. O coração de Tangvaer bateu mais rápido quando ela viu Long Shen olhando para ela com tanta gentileza. Sem ousar encará-lo, ela perguntou, por que você está me agradecendo? Obrigado por me tratar como um amigo. Você está perguntando isso para me entender melhor. Multar. Eu também tinha alguns amigos ao meu lado. No entanto,
tive que abandoná-los. A voz calma de Long Shen era pesada. Shi Feng, o gordo Yu, Shi Hui e todas as outras imagens surgiram em sua mente. Talvez ele nunca pudesse ter outra chance em outro grande banquete e bebedeira como o que eles tiveram antes de ele partir. Por que você teve que abandoná-los? Perguntou Tang Wan'er curiosamente. Vamos conversar enquanto caminhamos. Long Shen e Tang Wan'er caminhavam lentamente enquanto ele contava a ela sobre sua juventude. Você teve uma infância completa, mas eu só tive metade da infância. Ele contou a ela sobre tudo desde a infância. Talvez ele tenha reprimido suas emoções por muito tempo e finalmente precisasse liberá-las, mas ele contou a ela tudo sobre como ele havia sido constantemente intimidado, como ele escapou da morte por pouco várias vezes, contando tudo a ela, apenas mantendo as memórias do soberano da pílula em segredo. Tang Wan'er nunca imaginou que Long Shen tivesse experimentado tanta miséria e dor. Não é de admirar que ela sempre sentisse que a inteligência dele era muito maior do que a dos outros. Isso foi forçado. Se Long Shen não tivesse adquirido aquela inteligência que superava os outros, ele já teria morrido sob os esquemas de outra pessoa. Comparada a Long Shen, ela teve uma juventude absolutamente encantadora. Quando Long Shen contou a ela sobre seu próprio infortúnio, ela não pôde deixar de se sentir envergonhada. Era como se um imperador estivesse reclamando com um mendigo sobre como sua carne não era saborosa e não era refinada o suficiente para ele. Long Shen, você não se sente injustiçado por ter que experimentar tanto? Perguntou Tang Wan'er. É claro que me sinto injustiçado. Mas não encontrei um ombro adequado para chorar. Long Shen olhou para o ombro de Tang Wan'er. Ela deu um pulo, dando um passo para trás apressadamente, dizendo cautelosamente, não brinque. Como isso está brincando? Você não chorou enquanto me abraçava agora há pouco. Agora deve ser trocado. O rosto de Tang Wan'er imediatamente ficou vermelho. Ela disse evasivamente, não é a mesma coisa. Eu sou uma mulher. Long Shen murmurou mesquinho antes de encontrar uma pedra limpa para se sentar. Olhando para longe, quem sabe no que ele estava pensando. Vendo que Long Shen não reclamou forçosamente sobre isso, Tang Wan'er relaxou. Ela também se sentou ao lado de Long Shen. Agora que você se juntou ao mosteiro, quais são seus planos? Ela perguntou. Coma bastante, beba bastante, brinque bastante e torne-se um canalha completamente novo e aprimorado, riu Long Shen. Estou falando sério aqui. Tang Wan'er repreendeu. É exatamente como você disse, nosso conforto pacífico é apenas temporário. Uma competição cruel está prestes a recomeçar. Que tipo de competição? Perguntou Long Shen. Ainda é desconhecido. Para cada geração, eles têm uma competição um pouco diferente. Mas será sempre muito intenso. Devemos fazer nossos próprios preparativos. Caso contrário, se não conseguirmos obter recursos suficientes, a força de nossas facções ficará muito atrás das outras facções, disse Tang Wan'er preocupado. De jeito nenhum, certo? Com nós dois aqui, pode-se dizer que somos os mais fortes de todas as 5 facções. Como poderíamos ficar para trás? Perguntou Long Shen. Tang Wan'er explicou, embora eu não saiba por que você é tão forte, acho que definitivamente tem a ver com sua técnica de cultivo.
Quanto mais forte o método de cultivo, mais lento você avançará de nível. Eu te conheço há tanto tempo, mas você ainda não chegou ao reino da condensação de sangue. Isso diz tudo. Todos nós estamos essencialmente no pico da condensação de sangue. Estamos apenas esperando pelas recompensas do teste para usar o sangue da essência de 10.000 bestas para nossa condensação final de sangue. Então todos nós vamos avançar diretamente para o reino da transformação do tendão. Nesse momento, sua superioridade desaparecerá completamente. Só agora Long Shen percebeu esse problema. Atualmente, dentro desse grupo de gênios, ele pode ser considerado um hegemon. Mas uma vez que todos entrassem no reino da transformação do tendão, muito menos os gênios da classe monstro, mesmo aqueles discípulos internos comuns não seriam muito inferiores a ele em força de combate. Além disso, não há apenas 5 novas facções no mosteiro. O mosteiro Xuantian não é o mesmo que outras seitas. Sua seleção de discípulos é dividida em diferentes áreas. Eles estão divididos nas áreas leste, oeste, sul, norte e centro. Estamos na área central. Ainda não sabemos quantos discípulos centrais virão das outras 4 áreas. Portanto, a competição com certeza será extremamente intensa, explicou Tang Wan'er. Desta vez, ela realmente deu um susto em Long Shen. Apenas as 30.000 pessoas que ele vira no início do julgamento já eram chocantes o suficiente. Ele realmente nunca teria imaginado que havia 5 desses lugares passando pelo teste ao mesmo tempo. A esfera de poder do mosteiro Xuantian era muito grande. Então você deve cultivar o mais rápido possível. Caso contrário, sua superioridade desaparecerá rapidamente. Felizmente, agora que eu e a irmã Zikil revivemos nossas marcas ancestrais, nossa força de linhagem está começando a despertar. O poder rúnico dentro de nossa linhagem está se tornando mais forte a cada dia. Então Lei Qiansang e os outros não estão mais no mesmo nível que nós. Mas se eles tivessem muitas pessoas trabalhando juntas, ainda não seríamos capazes de derrotá-los sozinhos. A situação não é muito otimista, disse Tang Wan'er. Long Shen suspirou amargamente. Ele também queria cultivar um pouco mais rápido, mas conforme sua base de cultivo aumentava e seu corpo físico ficava mais forte, a velocidade com que ele avançava tornava-se cada vez mais lenta. Já fazia um mês, mas sua essência de sangue ainda não havia atingido completamente a saturação. Ele não tinha como passar pela próxima purificação de sangue e entrar no 7º estágio celestial. Ele lembrou como foi difícil para ele romper o reino da condensação de Ti. Agora, assim que ele alcançou o reino do meio da condensação de sangue, sua velocidade diminuiu bastante. Long Shen teve uma premonição de que a dificuldade em romper a transformação do tendão não seria menor do que quando ele rompeu a condensação de sangue. Mas ele também estava impotente sobre isso. A técnica conhecida como Nine Star Hegemon Body Art era incrivelmente profunda. Ele só tinha visto a ponta do iceberg. Ele não tinha ideia de como aumentar sua velocidade de cultivo. De acordo com as estimativas de Long Shen, se ele pudesse condensar a segunda estrela, a estrela Alioth, então com a superposição de ambas as estrelas, seria possível aumentar sua velocidade de cultivo. Mas para condensar o Alioth Star exigia que ele refinasse a Alioth Pila.
ele ainda tinha que reunir muitos dos ingredientes necessários para a pílula Aliot. Ele só podia dar um passo de cada vez. Mas Long Shen não estava particularmente preocupado com isso ainda. Isso porque ele ainda tinha um trunfo. Esse seria o Neidan do Flame Salamander que ele havia encontrado no caminho para cá. Contanto que ele absorvesse o Neidan da salamandra flamejante, ele seria capaz de usar a existência que ocupava o 97º lugar no ranking das chamas das bestas. Se Long Shen pudesse controlar aquela chama da besta, então com sua poderosa força espiritual, sua força de combate atingiria mais uma vez um novo nível. Por enquanto, ele teria que deixar de lado a questão de ver Shuiao. Era mais urgente para ele aumentar rapidamente sua força. Na mente de Long Shen, havia duas coisas que ele precisava fazer. Primeiro foi reunir os ingredientes para absorver o Neidan. Isso foi um pouco mais simples. Ele estava totalmente confiante de que esses ingredientes poderiam ser reunidos dentro do mosteiro. Mas a outra coisa que ele precisava fazer era reunir os ingredientes medicinais necessários para a pílula Aliot. Isso foi mais difícil, mas também foi absolutamente necessário. Ele teria que juntar o máximo que pudesse. O principal problema com o que causou algum pânico em Long Shen foi que, para condensar o Aliot Star, ele exigiria um grande número de Aliot Pills. 1 ou 2 comprimidos não eram absolutamente nada, completamente incapazes de condensá-lo completamente. Pensando em como ele havia usado mais de 1000 pílulas Feng Fu para o primeiro Feng Fu Star, ele sabia que precisaria de um número aterrorizante de pílulas Aliot. Você não precisa ficar muito preocupado. Comigo e a irmã Zikyo aqui, não haverá problemas por um curto período de tempo. Então você também não precisa sentir tanta pressão, consolou Tang Wan'er quando viu Long Shen apenas ponderando e resmungando para si mesmo. Ao mesmo tempo, ela também se sentiu um pouco envergonhada. Ela era a chefe de sua facção, mas ela colocou a pressão sobre ele. Ela não podia transferir a responsabilidade e o dever assim. Originalmente, essa pressão deveria ter sido dela, mas ela tinha uma confiança e dependência de Long Shen que nem ela entendia completamente. E então ela esperava que Long Shen pudesse ajudá-la. Certo, que nome devemos chamar nossa facção? Tang Wan'er mudou de assunto de propósito. Pic Tang Get. Não, esse nome é muito desenfreado. E Tang Get parece ser da minha família. Algo mais? Tang Wan'er balançou a cabeça, claramente não gostando desse nome extravagante. Grupo Dragão Negro. Long Shen deu outra sugestão. Não, isso nos faz parecer uma gangue de hooligans. Não é elegante o suficiente. Então vamos chamá-lo de Grupo Pictang Black Dragon. Ah, isso não é uma piada. Seja um pouco mais sério. Porque Tang Wan'er se preocupou com ele sentindo muita pressão. Esse canalha fundamentalmente nem sabia o que significava sentir pressão. Os dois discutiram por um tempo, finalmente chegando a um nome dominador e retumbante pouco antes do pôr do sol, Revanars Faction. Assim, Tang Wan'er se tornou o líder da facção Revanars. Ninguém ainda sabia que daquele dia em diante, a facção Céu-Terra se tornaria um nome para sempre lembrado na história do mosteiro Xuantian.